Olá, meus amigos, estamos aqui na terceira temporada do Na Mesa com David Pimentel. Estamos aqui na Adega Gaúcha, em Orlando, com esse episódio muito mais do que especial. Hoje estou aqui com um grande atleta. Eu acredito que vocês devem conhecer ele. Aqueles mais antigos conhecem muito, porque estou aqui com Marcelo Gonçalves, o grande Gonçalves do Botafogo e da Seleção Brasileira. Eu tenho certeza que você sabe muito da história dele, mas hoje você vai saber um outro lado, que é o lado do empreendedor, que é o Marcelo Gonçalves hoje. Gonçalves, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você, podendo compartilhar as nossas experiências, né? Não só no mundo do esporte, mas também no universo corporativo, onde a gente, depois que para de jogar, a gente tem que buscar novos desafios. E é natural, né, que a gente tente empreender para poder seguir buscando nosso sustento e novas realizações e conquistas, né, na nossa Desafios vida. É que não faltou na sua vida, né, Gonçalves? Teve muitos. Muitos. Nós sabemos que você é um grande vencedor, né? Foram muitos títulos que você já tem na sua carreira como esportista, como jogador de futebol. Eu gostaria que você começasse assim, todo mundo aqui já te conhece, mas principalmente para os novos, esses novos empreendedores hoje que não entendem o que é isso. Mas como que era o futebol antes? Como que começou a sua carreira? Você é natural de onde, Gonçalves? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É. Qual foi seu primeiro time de futebol? Meu primeiro time de futebol foi o Olaria Atlético Clube, que é um clube pequeno, né, do subúrbio do Rio. E eu iniciei jogando com 10 anos. Entrei de sócio no clube, depois passei a jogar o campeonato interno do clube. E com 12 anos, aí o clube já tinha as divisões de base da equipe profissional, né? Abaixo da equipe profissional, e aí eles me viram jogando no campeonato interno do clube e acabaram me selecionando para eu poder começar. E daí você já começou profissional? Comecei a jogar federado, aí você começa a cumprir o processo todo de formação. Eu fui pro Mirim, que é sub-13, depois passei pro infantil, sub-15, depois pro juvenil, sub-17, e depois para os juniores sub-20. Quando você começou profissional? Profissional, eu tive minha primeira experiência, ainda nesse clube no Olaria, quando eu era juvenil e tinha 17 anos, eu tive a sorte, né, de o time profissional fazer um treinamento e os zagueiros do profissional, o titular e o reserva se machucaram. Então eles precisavam completar o treinamento. E nesse dia era um sábado pela manhã, em janeiro, o juvenil estava de férias. E eu tinha ido para a piscina do clube num sábado de manhã para curtir as férias e aproveitar o dia de sol, o verão do Rio de Janeiro. Tranquilo, curtir a piscina. E de repente eu ouvi uma voz me chamando, eu olhei, era o supervisor da equipe profissional. E lá o Olaria Atlético Clube, eles têm o estádio de futebol, e ao lado é a sede social, onde tem as piscinas, salão de festas, o ginásio poliesportivo, que tem basquete, vôlei, essas coisas. E aí eu estava na piscina do clube, de férias, com a minha irmã, e eles me chamaram e falaram, olha, o profissional está treinando ali, que está se preparando, fazendo a pré-temporada, e um zagueiro se machucou, a gente está precisando completar o treinamento e não vai dar tempo da gente ligar para chamar o zagueiro dos juniores, porque existe dentro do processo de formação a equipe profissional, abaixo da profissional, do time profissional está o time de juniores. Então a preferência é os jogadores dos juniores estourarem a idade e subirem para o profissional. Então o certo seria eles chamarem o zagueiro dos juniores e não o zagueiro do juvenil. Eu era zagueiro do juvenil ainda. Mas como não ia dar tempo, eles aproveitaram, tem um zagueiro do juvenil, e foram lá e me chamaram, e eu treinei no profissional, e o treinador no final do treino falou, você pode voltar amanhã? Eu falei, posso, domingo eu posso voltar. E aí voltei para treinar no domingo, que eles estavam fazendo pré-temporada, então quando a equipe profissional está fazendo uma pré-temporada de 15 dias, eles treinam de segunda a domingo, né? Não tem folga. E aí eu voltei no domingo, e aí ele pediu para voltar na segunda, eu voltei também, e ele falou, sabe de uma coisa? Ao invés de eu chamar o zagueiro do juniores, você já treinou 3 dias, vou te manter treinando aqui com a gente.
Olha... E aí eu fiquei o ano inteiro no profissional do Olaria. Mas vem cá, vamos colocar aqui 2 situações. Vamos imaginar que eles tivessem chamado o outro, dos juniores, nesse dia. Você já parou e pensou sobre isso? Onde você iria estar ou não? Não, eu pensei Como você acredita nisso aí? Você acha que acredito isso aí era um no destino? Acredito no destino. Eu acho que Deus olhou para você naquele momento. Planos, os planos em nossas vidas são de Deus, né? Então, assim, hoje, na época eu acreditava em destino, mas hoje eu acredito que é o plano divino que ele me colocou naquele dia lá para que eu fosse desfrutar, né, de um momento de lazer e me oferecer uma oportunidade profissional. Te oferecer uma oportunidade. A partir desse momento, se não fosse aquela oportunidade... Talvez a minha carreira não teria sido a mesma. Você não seria o Gonçalves que você é hoje, seria diferente. Com certeza. Olha só que impressionante. Por isso que eu falo, sempre as coisas começam assim. Deus, quando ele quer fazer uma pessoa brilhar, é porque ele já tem algum brilho. Primeiro, eu acredito que as pessoas, não é por acaso, né? Quando a gente começa a trazer aqui nessa mesa essas ideias, a trajetória de todo empreendedor, primeira coisa que a gente busca é o quê? A base. É de onde ele veio. Como que começou tudo. Tudo tem um começo e tudo tem um porquê. Existe uma razão por trás disso. Sem dúvida. Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, mas essa pessoa tem mais sorte do que eu. Essa pessoa, ela conseguiu chegar lá em cima, hoje ela é um grande empreendedor, essa pessoa é rica, essa pessoa tem isso, tem aquilo, mas só foi um toque de sorte. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que todo mundo tem um mérito. E o primeiro ponto é acreditar que Deus, ele favorece as pessoas pelo mérito. Primeiro é o coração, a mente e o que ele pode fazer no seu futuro. Porque Deus, ele olha o passado, né? Primeiro, ele sabe do passado, presente e o futuro. E nesse momento, quando essas coisas acontecem, é que vai linkando lá na frente a razão de todas as coisas. E na sua vida, a gente pode ver que já começou dessa forma. E quando foi nesse momento aí que você já foi pro profissional, eu sei que você já passou por vários clubes, mas qual foi o momento que você entrou num grande clube assim que você falou, poxa, agora foi? Então, o fato de eu ter tido essa oportunidade de jogar aos 17 anos no profissional do Olaria, no Rio de Janeiro isso despertou, né, a atenção dos outros clubes grandes do Rio, que são Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Naquela época era muito comum os clubes menores, os clubes de bairro, né, porque no Rio de Janeiro tinha os 4 grandes clubes e no campeonato estadual você joga um campeonato com 12, 13, 14 clubes no máximo. E esses clubes são clubes da periferia. Olaria, Bom Sucesso, Americano de Campos, Goitacás de Campos. E aí tem, né, o América e Campo Grande. Então, a estrutura do futebol no Rio de Janeiro, a estrutura do futebol em São Paulo e nos outros estados, tem a primeira, segunda e terceira divisão estadual, né, que é organizado pela federação de cada estado, e depois, de acordo com a colocação nessa competição estadual, é que a CBF forma o ranking para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Né? Naquela época era assim e hoje ainda continua assim. Né? Então, o sonho de todo jogador dos clubes pequenos, não só no Rio de Janeiro, mas em todos os estados do Brasil, é chamar a atenção de um clube grande e ser contratado por um clube grande. Antes que você chegue ali, espera aí. Nesse momento, você tinha 17 anos, começou a jogar no Olaria. Qual era o seu time? Do coração até aquele momento, seja sincero. Depois eu sei que as coisas vão mudando. Qual era o seu time do coração naquele momento? Assim, aonde era que você se espelhava? Aonde que você olhava até aquele momento? Até aquele momento, a minha infância, meu pai era vascaíno, então eu cresci... Com essa ideia do seu pai. Exatamente. Meu pai me levava pro Maracanã para assistir o jogo do Vasco, levava para São Januário, assistir o jogo do Vasco. E até então você, com 17 anos, você, quando passa a jogar no profissional, aí aquilo acaba... A paixão que você tinha por esse clube
você acaba perdendo isso, porque você passa a pensar mais profissionalmente, exatamente. E aí eu me deparei com essa situação. Eu fui, há 2 anos atrás, até 15, 16 anos, eu ainda ia no Maracanã para ver o jogo do Vasco, e de repente eu me vi na condição de enfrentar o Vasco, enfrentar o meu ídolo na época, que era o Roberto Dinamite, ali jogando profissionalmente. O que é interessante, porque é muito importante ressaltar isso, porque o profissional, a gente vê, é como se fosse 2 corações. Primeiro você tem um time que você olhava como um time do coração, você cresceu entendendo que aquilo ali era o seu time, e de repente você se pega nessa situação de estar em um outro time que você tem que vestir essa camisa. Exato. E como profissional, como você entra numa competição, não tem como, né? Você tem que abraçar aquilo mesmo de coração, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Do Olaria, depois que eu joguei 1 ano todo no profissional, isso foi em 1984, terminou a temporada, teve férias, tanto para o time profissional quanto as equipes da base, e o clube me pediu para eu me reapresentar no ano seguinte na minha categoria, nos juniores, e não no profissional. Então, legal. Quer dizer, mudou o treinador do profissional, enfim, eles pensaram num planejamento novo e contratar jogadores profissionais. E aí eu desci para jogar a competição de juniores. Mas aí eu já tinha chamado a atenção dos grandes clubes do Rio de Janeiro. E no meio do ano, depois de ter disputado o estadual de juniores de 1985, o Flamengo foi lá no Olaria e fez uma oferta para comprar os meus direitos econômicos. Na época chamava comprar o passe do jogador. E aí eu fui pro Flamengo. E tu já foi de cara pro Flamengo. Fui pro Flamengo. E aí cheguei nos juniores do Flamengo e finalizei o meu processo de formação como atleta, né? E também como ser humano, né? Como homem. Seguindo os valores do esporte, mas num grande clube como o Flamengo, que era o sonho de todos os jogadores dos clubes pequenos do Rio de Janeiro, né, que sonham em jogar no Flamengo, Vasco, Botafogo ou Fluminense. Então, aí, de fato, eu vi que eu poderia realmente realizar o meu sonho de ser um jogador profissional, mas na época eu também já estava cursando a Universidade de Educação Física, porque eu entrei para a universidade com 18 anos, quando eu ainda estava no Olaria, e na época, todo atleta que era federado na Federação do Rio de Janeiro, desde os 15 anos, ele tinha direito, quando chegasse a idade de prestar vestibular para uma universidade, ele podia ter uma bolsa de estudos que era dada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Uau, que legal. Então eu aproveitei a oportunidade na época e cursei, fiz vestibular para Educação Física e acabei entrando na Universidade de Castelo Branco, que era uma universidade privada, mas eu tinha bolsa integral por ser federado e ser atleta de futebol do Olaria. E é algo que poucas pessoas sabem, né? Na época, poucos atletas não queria. A maioria deles não queriam estudar e só queriam focar no futebol. E de onde veio, assim, essa vontade sua, determinação? Você queria fazer educação física? Eu nunca repeti de ano, sempre estudei em escola os pública. Amigos, os colegas de futebol, ninguém queria, estudar, exatamente. Eu achava que era possível conciliar os estudos com o futebol, porque eu sabia que o sonho de ser um jogador de futebol, e realizando esse sonho, eu teria uma carreira com prazo determinado, né, de encerramento. E depois eu ia ter que exercer uma nova atividade. E além do mais, o futebol exige que você tenha uma dedicação, mas hoje em dia é até muito mais fácil você conciliar estudos com o futebol, porque tem o estudo online, né? Mas naquela época não. Então eu tinha que eu tinha que ter uma determinação muito grande. Isso a gente tá falando de 85, 86. E vencer esse desafio que era, além de treinar, eu tinha que ir à noite ir para a faculdade, estudar. No dia seguinte eu acordava cedo para ir treinar novamente. Porque o treino já era puxado, né? E ainda estudar, tem que ter determinação. Mas eu consegui e eu enxergava que o fato de eu poder adquirir o conhecimento acadêmico na área voltada para o esporte seria importante para mim também no meu desenvolvimento
dentro do futebol profissional. E isso, de fato, me ajudou muito. Que foi o seu primeiro gol, né? Não, me ajudou muito porque como eu tinha o conhecimento acadêmico, quando eu estava dentro do clube e ia realizar os treinamentos, eu tinha um entendimento melhor do quão poderia ser bom eu me dedicar e me esforçar em determinados treinamentos para alcançar a melhoria da minha performance. E outros jogadores não tinham esse conhecimento. Então tinha muitos que faziam, logicamente, os treinamentos, mas sem ter entendimento da forma como ele poderia treinar e o quanto ele poderia melhorar executando bem aquele treinamento. E isso me ajudou bastante. E aí você entrou, quando foi que você jogou o seu primeiro campeonato? Você jogou pelo Flamengo? No Flamengo eu joguei juniores, 2 anos ainda, até estrear pelo profissional do Flamengo. Uma oportunidade que eu tive em 1986, ainda era o meu último ano de juniores. E o Sebastião Lazzaroni precisou completar o treinamento do profissional também, e eu subi dentro do regime que era quando o profissional precisa de uns jogadores, eles buscam dos juniores. E aí precisaram completar o treinamento, subiu eu e mais outros 2 dos juniores. Aí começou ali chamou mais atenção. E aí eu fui, estreiei, tive a chance de jogar no Maracanã, estreando pelo profissional do Flamengo. Aí terminou o ano, eu assinei meu primeiro contrato como jogador profissional em 1987 pelo Flamengo. Né? Você passou por vários clubes. Rapidamente, quantos clubes você passou? Depois do Flamengo, eu fui para o Botafogo, e aí foi o clube que eu tive maior visibilidade a nível nacional. Do Botafogo, eu fui para o México, onde eu joguei 5 anos aqui no futebol mexicano, fui campeão mexicano, e aí decidi voltar para o Botafogo em 95, e aí fui campeão brasileiro com o Botafogo em 95, foi o primeiro título do clube na história, né? E aí tive uma projeção nacional que me levou à seleção brasileira no ano seguinte, em 96. Eu lembro de você no Botafogo e na seleção brasileira. E aí na seleção brasileira eu joguei em 96, joguei em 97, fui campeão da Copa América e joguei a Copa do Mundo em 98 na França. Então pronto, só daí a gente já vê que você chegou a um patamar que todo jogador queria... Todo jogador sonha em jogar na seleção brasileira e jogar numa Copa do Mundo. Né? Jogar uma Copa do Mundo. Isso. Você jogou a Copa do Mundo pelo Brasil. Você jogou a Copa América também? Jogou? Joguei. Fui campeão em 97 da Copa América. Foi campeão, exatamente. E do Botafogo, hoje a gente vê esse calor todo, essa energia toda que é gerada pelo Botafogo e o respeito que o Botafogo e o botafoguense tem por você. Como foi que você conseguiu ganhar esse público, essas pessoas, esse amor, esse carinho do botafoguense? Desde que eu fui pro Botafogo no meu primeiro ano, eu comecei a ter uma identificação muito grande com os torcedores, com o clube, porque a minha carreira ficou marcada no início, né? Em 1989, quando eu tive a minha primeira oportunidade de jogar como titular o meu primeiro clássico com o Flamengo. Esse clássico foi contra o Botafogo, no segundo turno do Campeonato Carioca. E o Flamengo estava vencendo por 3-1. O Zico tinha pedido para sair no segundo tempo, eram 35 minutos do segundo tempo, estava 3-1 para o Flamengo. E se terminasse o jogo 3-1, o Botafogo não teria mais chance de conquistar esse segundo turno. Tá? O Flamengo já tinha vencido o primeiro turno, que foi a Taça Guanabara. E se ganha o Botafogo, talvez o Flamengo vencesse o Vasco no jogo seguinte, e o Flamengo poderia ganhar os 2 turnos, e o Botafogo ficava fora, não ia ter chance de disputar a final do campeonato. E o Botafogo estava num jejum de 21 anos sem conquistar um título estadual. Uau! E o que aconteceu? 35 minutos do segundo tempo, 3-1 pro Flamengo, minha estreia no Maracanã no meu primeiro clássico. Eu tinha participado de alguns jogos antes com o Flamengo, mas contra times pequenos. E aí eu fui atrasar uma bola, estava chovendo na época, podia atrasar a bola no alto. Aos 38 do segundo tempo, eu fui atrasar a bola pro goleiro do Flamengo e ele saiu do gol e eu encobri e fiz um gol contra. E aí fiz aquele gol contra, 38 do segundo tempo, 3-2, e aos 44 ou 45, o Botafogo foi e empatou o jogo. Então o jogo terminou 3-3,
E aquele gol contra que eu fiz acabou ajudando ao Botafogo a ter ânimo, a ter força para buscar o empate. E com esse empate, o Botafogo manteve as esperanças, chances matemáticas nesse segundo turno de conquistar o turno para fazer a final contra o próprio Flamengo, que tinha vencido o primeiro turno. Isso acabou acontecendo. O Botafogo jogou a final do estadual contra o Flamengo, venceu o Flamengo por 1-0 e depois de 21 anos voltou a conquistar um título no futebol do Rio de Janeiro e na história do clube. E o que aconteceu? Terminou o campeonato, eu pensei, fiz o gol contra, devo ser vendido ou ser emprestado. Um ano antes eu tinha sido emprestado para Santa Cruz de Recife para jogar um campeonato brasileiro. E aí estava imaginando isso. Aqui no Flamengo eu não vou ter mais chance. E aí fui lá, fiz um treino. Me chamou, depois do treino, o supervisor falou, o presidente pediu para você ir lá na sala dele. Aí no caminho da sala eu falei, ele deve me emprestar novamente. Para onde que eu vou agora? Vou ter que trancar a faculdade. Aí cheguei lá, ele falou, olha, me ligou agora aqui o presidente do Botafogo e ele quer contratar você. Você gostaria de jogar no Botafogo? Eu falei, poxa, se eu não puder jogar no Flamengo, é claro que quero jogar no Botafogo, né? É um clube da cidade, um outro clube grande, e eu não vou ter que sair da cidade, trancar minha faculdade, eu já estava no 4º ou 5º período já de educação física. Então, lógico que eu gostaria. Ele falou, então tá aqui o telefone do presidente do Botafogo, você pode ligar para ele que eu vou depois que você acertar suas bases salariais com ele, eu vou acertar a questão da sua transferência. E aí eu liguei para ele, marcamos, me encontrei com ele, acertamos o contrato, aí fui pro Botafogo. Então, quando eu chego no Botafogo em 89, a torcida, a imprensa começou a falar, olha aí, o Botafogo contratou o zagueiro que ajudou o clube a conquistar um título que não conquistava há 21 anos. Então a torcida já me recebeu bem, entendeu? E o que aconteceu? No ano seguinte, eu já era titular do Botafogo e fomos bicampeões estaduais. Ou seja, eu ajudei no título um ano antes e depois ajudei a conquistar o bicampeonato. E aí a minha identificação com o torcedor foi assim de imediato, né? Só que eu não pude ficar muito tempo, porque recebi uma proposta do México, que era algo irrecusável, e acabei saindo para o México. E depois de 5 anos eu volto para o Botafogo e o que acontece? 5 meses depois, campeão brasileiro. Campeão brasileiro, aí pronto, explodiu. É claro que ficou essa semana mesmo, você fez um post lá no... Você sabe qual, né? Exato. Do Edmundo. Colocou exato. Aquilo lá chamou atenção, porque você conseguiu levar praticamente o time todo para rebolar para a torcida do Flamengo. Do Flamengo, não foi do Vasco, né? Contra o Vasco. Contra o Vasco. Aquilo chamou muita atenção, acho que virou um marco também, por quê? Porque você, naquele momento, eu acho que você realmente mostrou que você vestia a camisa do Botafogo. Eu era o capitão do time, enfim, tinha liderança, e como teve aquele episódio, aquilo acabou, a provocação do Edmundo acabou motivando mais ainda o nosso time. E na época o Vasco estava em ascensão e o nosso time era um time que tinha jogadores já mais experientes, e a gente estava numa ligeira queda de performance. E nessa época, Gonçalves, já tinha empresários? Como que eram esses contratos? Como que isso funcionava? Porque a gente olha para o futebol hoje e no mundo do empreendedorismo a gente procura saber como que era isso antigamente. Já existia? Como que eram esses processos? Na época você já tinha, assim, estava começando, eu mesmo... No seu caso, igual você falou aí... Só fui ter empresário quando eu voltei do México e eu já estava com 29 anos. A primeira negociação sua que você fez com o Botafogo, igual... pega direto o telefone, comigo. Direto com você. Direto comigo. E nesse momento aí, que você tinha que negociar, qual era a sua sensação? Porque... praticamente você é um empreendedor nesse momento. Você é um negócio. Você está vendendo, você está se vendendo. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que o jogador de futebol, inclusive eu já escrevi um livro e estou vendo a possibilidade de lançar esse livro. E o título do livro é Jogando Futebol, mas Vivendo de Vendas. Sim. Porque eu considero que todo jogador de futebol é um vendedor.
Ele precisa vender a performance dele diariamente para o treinador dele, para ele poder ter condições de ser escalado como titular no final de semana no jogo. Tá? Então você tem num grupo profissional 30 jogadores. E dentro desse grupo, o treinador a cada semana escolhe 11 que iniciam um jogo. E para ele escolher, ele escolhe os que apresentam a melhor performance ao longo da semana. Vai ter que então fora. Você vende a sua performance diariamente para você ser titular e depois que você é titular, no jogo, a sua performance você vai vender ela para os torcedores, para os telespectadores que estão vendo pela TV e para a imprensa, que vai depois analisar o jogo e analisar a sua atuação, né? E é uma situação que, querendo ou não, quando a gente vê, ela exige muito da pessoa em si. Por quê? Porque você está trabalhando de várias formas. Primeiro você está concorrendo, você está competindo. Exato. Dentro do próprio clube. Porque igual você fala, tem 30, você só vai 11. Você já começa ali. Essa já é a primeira base que você já tem que vencer. Depois você entra no campo e tem que vencer também o outro time que você vai encarar ali no campo. E agora você fala assim, poxa, além disso, ele também tem que estar pensando em como se vender. Ele tem que estar analisando aquilo também como empresa. Tem que estar analisando como... poucos eu acho que têm essa visão, tá certo? Eu acho que essa é uma visão muito exclusiva. Eu nunca vi ninguém fazer esse tipo de analogia, né? De comparação. Mas depois que eu estudei um pouco sobre o empreendedorismo e quando cheguei aqui nos Estados Unidos, há 7 anos atrás, eu comecei a encarar esse desafio de ter que vencer na América, né? De buscar conhecimento somente de venda. E as oportunidades que me apareceram foram todas elas para vender. Uhum. Então eu fiquei pensando, mas eu nunca tive um negócio no Brasil que fosse voltado para vendas. O meu negócio no Brasil durante 25 anos foi academia de futebol, voltado para o meu conhecimento específico, para a minha expertise, que era professor de educação física. Sim. Então eu estudei para fazer gestão esportiva depois, eu fiz o MBA em gestão, marketing e direito esportivo, eu fiz um outro MBA somente para gestão esportiva. Isso depois de eu já ter empreendido e ter a minha academia de futebol há mais de 10 anos, por exemplo. Então eu fiz o empreendedorismo através da paixão pelo futebol e pela minha experiência como atleta profissional. Então foi um caminho meio que óbvio e muito lógico eu encerrar minha carreira e me dedicar à minha academia de futebol, a formar, a passar a minha experiência e para jovens que também queriam se tornar jogador de futebol. Então, ajudar na formação desses atletas, né, e como um todo, para que eles pudessem viver os princípios e os valores do esporte, né? E o esporte, ele pode te dar a direção para você se formar e se tornar um atleta profissional, e se isso não acontecer, ele te forma como ser humano, para você estar preparado a encarar os desafios na vida, em qualquer área da sociedade, né, buscando ser um vencedor. Totalmente, mas só que no decorrer dessa jornada, principalmente da sua época para cá, mudou muito isso. Sim. E um pouco antes da sua época, sabe-se que, por exemplo, era muito complicado essa questão do próprio atleta. Mesmo ele ser um grande atleta, ele ainda continuar tendo um status de vida assim, bem sucedido. Por quê? Porque muitos não importavam com a questão do estudo, muitos não se importavam com a questão de empreendedorismo, muitos não entendiam como você depois do esporte, né? E você não. Você está aqui nos Estados Unidos hoje, está fazendo seus empreendimentos, está tendo uma visão diferente, principalmente do futebol, escreveu o seu livro, vai lançar e fala exatamente sobre isso, né? Empreendedorismo, também no esporte, lidar com essas situações. Eu acho que são muitos obstáculos, são muitas situações que o atleta hoje ele passa. É claro que exige mais também, porque o mundo está mais concorrido. Sim. O mundo está rodando um pouco mais rápido, digamos assim. É evolução natural, evolução né? natural. Tecnologia. Enfim. São vários aspectos.
E nisso aí, nós vemos também que você tem atuado em muitas outras frentes, né? Teve a Copa América, né? Que foi aqui nos Estados Unidos. Você também esteve envolvido nisso, né? Ajudando em muitas frentes. Vai ter a Copa do Mundo. Fala para mim como que vai ser, qual é a sua expectativa para isso tudo, como que você vai trabalhar com isso, quais são as frentes que você tem enfrentado nos Estados Unidos a partir do momento que você se tornou o Gonçalves, mas o Gonçalves empreendedor. Esse foi o principal motivo de eu ter vindo para cá, para os Estados Unidos, né? Eu decidi vir morar nos Estados Unidos depois que teve o anúncio que a Copa do Mundo de 2026 seria realizada aqui nos Estados Unidos. Há quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Eu estou há 7 anos. Uhum. Então, a Copa de 2014, eu estava no Brasil e terminou a Copa de 2014, 2015. No final de 2015, eu assumi o Avaí Futebol Clube como executivo de futebol para reestruturar o clube que tinha caído da Série A para a Série B. Então, em 2016, eu passei o ano todo trabalhando como executivo de futebol lá no Avaí. E aí depois eu saí e 2017, no início do ano, faltava 1 ano e meio para a Copa de 2018 na Rússia. Uhum. E a FIFA já anunciou que a Copa do Mundo de 2026 seria aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Que teria a Copa do Catar 2022 e a dos Estados Unidos 2026. E aí, como eu tinha 25 anos o meu negócio no Rio, que era a academia de futebol, eu tinha conhecido lá, tinha um americano que tem academia de futebol aqui em Michigan, em Detroit, e ele tinha me visitado lá alguém me levou ele lá na minha academia de futebol para fazer um intercâmbio, ele ficou lá comigo e tal, vendo o trabalho que era realizado lá. E aí ele me ligou. Agora você não tem tempo para vir conhecer aqui a nossa escolinha de futebol, para não sei o que, nos Estados Unidos? Aí eu fiquei pensando, falei, eu acho que pode ser um desafio novo, talvez, eu começar a desenvolver algum trabalho nos Estados Unidos. A minha ideia inicial era vir para cá, dar clínicas de futebol. Eu já tinha tido uns anos antes um convite para fazer uma clínica de futebol lá em Michigan mesmo, mas foi uma outra academia, um outro brasileiro que tinha me levado. E aí eu vim, conheci, e ele falou, se você quiser eu te dou o visto de trabalho pela minha academia de futebol. Uhum. Aí eu voltei para casa, fiquei pensando, falei, olha, eu acho que esse cenário nos próximos anos está desenhado, está voltado para o crescimento do soccer, do futebol nos Estados Unidos. Sim. E eu acho que com a minha experiência e a minha formação em gestão, eu acho que eu posso contribuir para sem sombra de dúvida, esse crescimento. Então isso foi o que me motivou a vir para os Estados Unidos. Não para empreender repetindo o empreendimento que eu tinha no Brasil, que seria montar aqui uma academia de futebol. Sim, mas diferente. Eu não tinha essa ideia de vir investir aqui para... Eu mantive a minha escolinha de futebol inicialmente lá, até que veio a pandemia. Depois que veio a pandemia, eu tive que fechar, porque antes eu cheguei aqui, até 2021, eu ia a cada 3 meses. E eu tinha um complexo lá com 4 campos e tal, aí depois eu tive que vender esse complexo, mantive um único núcleo com um campo só, e depois da pandemia, como eu não podia ir, como eu estava indo de 3 em 3 meses, eu acabei decidindo fechar a academia lá. Oi. E aí, ao longo desses anos que eu já estava aqui, começaram a surgir outras oportunidades. Oportunidades. Aqui nos Estados Unidos tem muitas oportunidades, principalmente no esporte. Qual é o seu ponto de vista relacionado ao esporte, o futebol aqui nos Estados Unidos, o soccer? Uma grande estrutura, né? Assim, eu acho que no mundo não tem um outro país que tenha um investimento no esporte e que tenha a estrutura que existe aqui nos Estados Unidos. Qual é a sua expectativa para o profissional americano? Estou falando assim, no esporte, no futebol. De crescimento. Hoje em dia, a MLS já está exportando atletas entre 18 e 20 anos para vários clubes no futebol europeu. Tá? O Dallas FC, há 2 anos atrás, vendeu um atacante chamado Ricardo Pepe, mexicano, com origem mexicana. Esse menino jogou uma temporada, 6 meses na MLS, com 19 anos,
e no ano seguinte já terminou a temporada, ele foi vendido por 20 milhões de euros para o Augsburg da Alemanha. E hoje você acredita que os americanos estão ficando mais adeptos ao soccer? Como é que o americano está, masculino? sem dúvida nenhuma, né? Principalmente com essa estratégia utilizada pelo Inter Miami, que trouxe o Lionel Messi, o maior jogador do mundo. E isso está fazendo com que a paixão pelo futebol ela aumente a cada ano. A cultura americana, exatamente. Esporte, né? Ele já tem um sistema de desenvolvimento de atletas no futebol que é diferente das outras ligas pelo mundo afora, porque aqui a liga universitária é muito forte e é a universidade que complementa a formação dos atletas entre 18 e 21 anos, vamos dizer assim, né? Então, os clubes aqui não é igual na Europa e na América do Sul, que tem as categorias de base a partir do sub-12 até o sub-20. Aqui os clubes têm do sub-12 ao sub-17. Então, quando o jogador vai completar 18 anos, ele tem que optar em ir para uma universidade e terminar o processo de formação dele jogando por uma universidade. E depois o clube tem a opção e a preferência de recrutar esse atleta no draft, igual tem o draft da NBA, da NFL e do beisebol. O soccer também tem esse draft. E o clube que o jogador fez a formação dos 12 aos 17, esse clube ele tem a preferência para contratar esse jogador e aí assinar o primeiro contrato profissional dele. Ou então, se o jogador não quiser ir para uma universidade e jogar na universidade, ele tem que ter alcançado o nível de performance que a equipe principal, o profissional, entenda que já vale a pena assinar um contrato com ele, e aí ele assina um contrato e passa a integrar a equipe hoje que os clubes têm todos, e é obrigatório, tem uma equipe sub-23. Então, assim, na América do Sul você tem o sub-20, e hoje em dia já existe o sub-23 também no Brasil, na Argentina, enfim. Mas aqui ele tem esse gap que com 18 anos ele vai estar jogando já com atletas que têm 23 anos ou até mais, porque é permitido que os jogadores do primeiro time, com qualquer idade, eles possam descer se ele estiver machucado, por exemplo, e voltando de uma lesão. Ele pode fazer os treinamentos com a equipe profissional, mas ele pode jogar nessa equipe sub-23. Tem um limite de 2 ou 3 jogadores. Mas olhando tudo isso, esse crescimento aqui nos Estados Unidos relacionado ao futebol, o soccer, você como atleta, empreendedor que você é hoje, quais são as frentes, como lidar com isso, assim, olhando para a forma de empreendimentos, como empreender no esporte, no soccer hoje aqui nos Estados Unidos? Quais são as pontas que... Hoje em dia, assim, abrir uma academia de futebol pode ser um bom negócio, em função da demanda e em função da cultura americana. O americano, quando ele tem o filho, ele começa já a se planejar financeiramente para inserir essa criança a partir dos 4 anos, e às vezes tem academias que aceitam a partir de 3 anos de idade, para inserir o filho, menino ou menina, para começar a praticar algum esporte. E o futebol está sendo uma preferência do americano, e isso está sendo já está muito forte na cultura das famílias americanas, porque no beisebol ele não pode fazer iniciação esportiva a partir de 3 anos de idade. No basquetebol, com 3 anos de idade, também não dá para fazer iniciação esportiva porque não tem como jogar basquete com 3 anos de idade. E o futebol americano, muito menos, que é um esporte de contato. E o futebol é o único esporte que é coletivo e que dá para uma criança de 3 anos começar a se iniciar e chutar a bola. E então tem muitas academias já oferecendo esse programa de iniciação esportiva a partir dos 3 anos de idade. Então as famílias se programam e depois que a criança faz 7 anos, que começa a ter um nível já que pode competir, existe todo um planejamento financeiro e um planejamento também em relação a viagens,
acompanhar os jogos das crianças no final de semana. Então as famílias americanas se programam efetivamente para poder ter condições de pagar o custo de um programa, de uma iniciação esportiva e de um programa competitivo, e também o seu tempo, né, para poder o pai ou a mãe trabalhar até uma determinada hora, normalmente 4 horas, e depois ficar a cargo de levar o filho para o treino de futebol, esperar, trazer de volta para casa. Isso é muito bom, mas eu como empreendedor, né, eu sempre olho as situações e as vantagens de fazer um bom negócio. Por exemplo, nós vamos ter a Copa do Mundo aqui, que, obviamente, vai chamar muita atenção. Um ponto muito bom é que o soccer já está sendo bem desenvolvido nos Estados Unidos, está tendo muita propaganda com o Messi, com o Neymar, que provavelmente, não sei se pode vir alguma coisa aí, está comprando casa em Miami agora. Exato, é um caminho. Né? Provavelmente pode cair de paraquedas. Outros grandes astros já vieram antes, David Beckham, deles. O Zlatan Ibrahimovic, até 2 anos atrás, também estava jogando aqui. Enfim, a tendência é essa. Gonçalves, na América, tá aqui. Quem então, dera, exemplo, se eu pudesse ter vindo para jogar, né? Olha só, olha a visão. Aqui a gente vê 2 pontos. Uma coisa é o Gonçalves atleta, outra coisa é o Gonçalves empreendedor. Ele veio aqui há 7 anos. Você acha que por quê? É uma aposta. E eu quero entrar nessa visão dele aqui agora. Qual que é a visão, a expectativa? Quais são os planos? Aonde que eu, David Pimentel, como empreendedor, eu posso... pelo menos imaginar uma grande oportunidade, principalmente nesse cenário de esporte, o soccer aqui nos Estados Unidos, sabendo que vai haver uma Copa do Mundo agora em 2026, aqui nos Estados Unidos. Então, em termo comercial, em termo de empreendedorismo, onde que o empreendedor ele pode entrar? É claro que você já falou um ponto aí, que é a questão da escola. Provavelmente vai aumentar mais as escolas. Eu conheço treinador em Atlanta, eu sou de Atlanta, e conhecido meu, que tem escola lá, que é um sucesso. Sucesso total, assim, com muitos alunos, muitos. Por quê? Porque o americano está entendendo que o soccer, ele ajuda muito. Ajuda porque ajuda em todos os sentidos. Tem aumentado, mas quais são as outras pontas? Tem mais pontas de investimentos, eu acredito que tem todo um cenário aí sendo montado. Se você não quiser falar, tudo bem, depois eu vou te pegar nos bastidores. Não tem, eu acho que uma coisa vai gerando uma oportunidade, quer dizer, o cenário do futebol, como está sendo desenhado daqui para frente, é óbvio que vai impactar, a Copa do Mundo 2026 vai impactar toda a economia americana. Sim. Né? De infraestrutura, ou seja, imobiliário, o setor imobiliário vai crescer, porque vai ter uma demanda maior, o setor de turismo vai crescer, enfim, em função da preparação das cidades, sedes, que vão receber turistas na época da Copa do Mundo, e tudo em torno, tudo que está... Ou seja, aqui em Orlando, vamos dar um exemplo de Orlando, né? Orlando não vai ser sede na Copa do Mundo, mas ano que vem no Mundial de Clubes vai ser sede dos jogos aqui. E cada vez mais os turistas brasileiros vão estar aqui presentes não só pela Disney, mas também vão vir para assistir o futebol. E vão buscar onde tem comida brasileira. Então, restaurantes brasileiros pode ser uma opção de investimento para o crescimento da comunidade brasileira, que está sendo cada vez maior aqui em Orlando, mas que também durante os jogos de futebol aqui no ano que vem e na Copa de 2026 vai ter demanda. Vai ter demanda. Todas as atividades profissionais que são importantes para o desenvolvimento de um atleta vai começar a ter uma demanda maior. Então, por exemplo, hoje em dia eu faço mentoria para alunos atletas de futebol, porque você precisa desenvolver o aspecto físico, o aspecto técnico, o aspecto tático e o aspecto comportamental. O cognitivo, o mental é muito importante. Então, eu sei como isso funciona, porque eu tive academia de futebol no Brasil e durante 25 anos os pais vinham toda hora conversar comigo, por que eu faço? Meu filho está desmotivado, meu filho
quando perde o jogo, chora muito, fica desesperado, não sei o que fazer, ou meu filho não come direito. Então, você tem que ter, para se tornar um atleta de alto nível, de alta performance, você tem que ter o treinamento, você tem que ter os jogos, mas você tem que ter um acompanhamento médico, né? Rotineiro, você precisa ter um acompanhamento, talvez, de um profissional de psicologia para trabalhar o mental dele, um coach, enfim. E tudo que envolve o esporte. E mais do que importante, ter também uma pessoa por trás que já passou por todas essas etapas, né? Exatamente. Assim, então, assim, tudo que é relacionado ao esporte, material esportivo, né? Hoje em dia você já tem uma demanda, uma venda, uma procura muito maior para compra de camisas do clube da cidade, do Orlando City. O Inter Miami, a gente vê os jogos em função do Messi. O Inter Miami vai jogar em Nova York. Eu estava assistindo o jogo Inter Miami e New York Red Bull. E aí quando a televisão, a emissora abre para dar um panorama no estádio, tinha mais camisa rosa no estádio que camisa das cores do próprio Red Bull, do New York Red Bull. Por quê? Porque as pessoas gostam do Messi e foram lá no estádio para assistir o Messi jogando e foram com a camisa compraram a camisa do Inter Miami e foram com a camisa do Inter Miami. Isso já é bem cultural, até mesmo do próprio americano. Ele gosta de ir pro estádio, mas ele gosta de vestir uma camisa. Sim. A camisa do clube, isso é muito importante. É motivação, né? Na verdade, é motivador. Você participar daquilo ali. É uma energia muito grande, né? Você sabe disso, você jogou em vários estádios. Sim. É uma energia enorme. Ontem mesmo eu estava atrás de uma camisa. Eu queria uma camisa do Botafogo. Eu sabia que ia estar com o Gonçalves hoje. Eu falei, vou procurar uma camisa, vou buscar um autógrafo e a gente vai entregar aqui para alguém que está nos assistindo, né? Que deixou uma mensagem, alguma coisa. Em termos de empreendedorismo, vale a pena citar que, por exemplo, outras áreas, principalmente a área tecnológica, vai crescer muito e cada vez mais empresas, startups, que podem trazer soluções para que as pessoas que querem evoluir na área, né, no esporte, tenham ferramentas ou que possam ajudar, né? Então, assim, nesses 7 anos que eu estou aqui, há 5 anos atrás, eu fui procurado por uma empresa brasileira que desenvolveu uma plataforma de avaliação de performance de atletas e eu pude trazer essa empresa e implementar e apresentar para as academias de futebol o app que eles tinham desenvolvido, né, que eles têm a solução para poder avaliar os atletas e depois eles entregam o diagnóstico através de um app, onde o aluno pode acessar ali o app, colocar o login e senha dele e ver todas as notas da avaliação dele, através do aspecto técnico, tático, físico e comportamental. E diante dessa nota de avaliação, também existe uma sugestão do que ele precisa fazer para melhorar a performance dele. Então, assim, empresas de tecnologia vão estar trazendo novas soluções para que as pessoas que gostam de jogar futebol, né, e estão preocupadas com sua performance possam estar utilizando essas ferramentas para alcançar o objetivo delas, né? Então, ferramentas de scout, enfim. É uma gama de situações que podem trazer muitas oportunidades, que basta estar atento e acompanhar o Gonçalves. Sem dúvida. Sempre. Segue o Gonçalves nas suas redes sociais, ele tem muita coisa ali para estar nos mostrando. Sempre tá colocando lá, postando. Eu sigo ele, eu vou te falar uma coisa. Todo dia tá postando algo diferente lá. Sim. Essa semana ele postou uma que eu... A do Edmundo foi o máximo. Da hora que eu vi você lá. Aí foi mais voltado pra torcida botafoguense, até pro esquenta do jogo que ia ter ontem à noite. Exato. Ou seja... Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Mas é muito importante a gente lembrar do nosso passado para continuar construindo o futuro. E hoje você está construindo um futuro diferente. É claro que teve um passado, teve um legado que você fez, não começou do dia para a noite, foi algo que você plantou, que até hoje você colhe, né? Hoje você é o Gonçalves, porque um dia você plantou lá atrás. Sim. Tem todo esse público, tem todas essas pessoas que te amam como profissional,
E hoje você tem feito muito mais. Eu sei que eu te sigo nas suas redes, sei que você é muito mais do que esse Gonçalves, né? O Marcelo Gonçalves, eu acredito que tem algo muito mais profundo dentro dele aí, que ele passa constantemente, que é muito forte, muito energético isso que você passa. E Gonçalves, eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente hoje, com todo esse papo maravilhoso que você trouxe para nós sobre o esporte, sobre os empreendimentos, como lidar com o esporte aqui nos Estados Unidos. Eu acredito que a gente precisava aqui de pelo menos mais 1 hora, 2 horas para a gente conversar a respeito disso e mostrar mais e mais oportunidades relacionadas ao esporte. Mas hoje, o esporte aqui nos Estados Unidos, principalmente o futebol, o soccer, né, como é chamado aqui nos Estados Unidos, é uma área em expansão, aberta. Eu digo assim que é um tesouro que ainda está escondido, porque os Estados Unidos têm uma força muito grande de investimento no esporte. E você é uma pessoa que acredita nisso como empreendedor e também como visionário que você é. A forma que você trata o futebol, da forma que você reage com isso, a forma respeitável que você trata o futebol. Eu tenho acompanhado isso, você está de parabéns por tudo isso. Obrigado. Te agradeço por esse momento. Eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para esse empreendedor que nos acompanha no nosso canal, que tem visto todos os nossos vídeos, nossos programas que nós temos feito aqui com grandes empreendedores. E hoje nós estamos aqui, não somente com um atleta, mas com um grande empreendedor que é o Gonçalves, que está aqui nos Estados Unidos e tem aqui tido sucesso. Manda uma mensagem para ele. Eu acho que a mensagem para vocês que querem empreender e que acham que através do esporte vocês podem contribuir para a melhoria de uma sociedade, e não só formando profissionais, mas também formando seres humanos, né, de sucesso, eu acho que vale a pena olhar as oportunidades que o mercado americano pode oferecer no atual cenário. Eu acredito que tem espaço para muita gente que tenha boas ideias e que queira fazer um trabalho sério, com foco no desenvolvimento pessoal e da sociedade como um todo aqui nos Estados Unidos. Então é buscar essas oportunidades, procurar adquirir conhecimento específico para que você saiba como investir e possa ter o resultado que você espera. Né? Porque não adianta você investir só por investir. É claro que você tem que cuidar do seu dinheiro, mas não pensando somente no dinheiro, e sim na solução que você pode trazer para beneficiar a sociedade como um todo. Olha que maravilha. Muito obrigado. E eu agradeço você por estar com a gente nesse episódio que nós colocamos nesse cenário com o Gonçalves aqui na Adega Gaúcha, dessa temporada que nós estamos fazendo novamente em Orlando. Gente, só tem a ganhar. São muitos insights, são muitas coisas que nos ensinam, são muitos momentos. Não é somente empreendedorismo, é uma história de vida. Você tem que entender o processo, como que ele funciona, para você também seguir um bom exemplo e você chegar lá. As coisas não acontecem por acaso, mas acontece quando você começa. Então basta ter coragem, bom ânimo e, é claro, nos acompanhar. Na Mesa com David Pimentel, sempre as ideias voam e vai chegar até a sua casa. E talvez você, empreendedor, eu vou estar com você um dia. Você vai sentar aqui comigo e você vai contar a sua história. Como que você venceu na vida. Como que você teve sucesso. E a gente vai chegar lá. Então fica assim, fica meu abraço a todos vocês e até a próxima. Nos vemos.